E aí, galerinha? Tudo certinho? Estamos com mais um bloco de legislação de trânsito. Meu nome é Manuel Tadeu, eu sou professor de legislação de trânsito. Galerinha, bloco passado, iniciamos com a Polícia Rodoviária Federal. Então eu falei um pouco sobre a Polícia Rodoviária Federal, iniciei alguns incisos, e ficamos aí para iniciarmos aí o inciso terceiro, o inciso terceiro para a gente trabalhar aí. Inciso terceiro não, meu diretor colocou o artigo 21, me quebrando aqui, Vamos iniciar o inciso quarto aqui, do capítulo do Sistema Nacional de Trânsito, artigo 20, que se refere à Polícia Rodoviária Federal. Então, bora lá. Inciso 4. Efetuar levantamento dos locais de acidente de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Bem, meus amigos, também compete à Polícia Rodoviária Federal, efetuar o levantamento de locais de acidente de trânsito. Cuidado, preste atenção, para não confundir esse inciso 4 com o inciso 6. São diferentes, tá vendo? No inciso 4, ele efetua o levantamento. No inciso 7º, ele coleta dados estatísticos e elabora estudos sobre acidente de trânsito e suas causas. Emanuel, qual é a diferença desse para esse daqui? Veja. O que vai acontecer no inciso 4? Ele vai efetuar o levantamento dos locais de acidente, e dos serviços de atendimento. Ele vai chegar lá e vai dizer, os locais aqui nessa rodovia, os locais onde ocorrem mais acidentes são esses aqui. Então, esses pontos dessa rodovia aqui, é aqui, aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma sinalização melhor para evitar aqueles acidentes. Um bom exemplo. Marca longitudinal dupla amarela. É um bom exemplo disso. Marca longitudinal dupla amarela contínua. Emanuel, não estou lembrado. Preste atenção. Vamos lá, regras de trânsito. Para eu fazer a ultrapassagem, a linha, que a gente chama de marca longitudinal, a linha tem que ser o quê? Amarela tracejada. Quando eu não posso ultrapassar, a linha é o quê? Amarela contínua. Mas, se eu quero identificar que ali é muito mais perigoso realizar uma ultrapassagem, o que eu faço? Dupla amarela contínua. Então, quando a Polícia Rodoviária Federal efetuou o levantamento dos locais de acidentes de trânsito e verificou que naquela curva acontece muito acidente de trânsito naquela rodovia federal, ele coloca uma dupla contínua, tá? Não deve ser. Não é o correto a se fazer. Eu quero redutores de velocidade mais eficientes do que o pardal. Coloca-se uma lombada. Por que eu disse que não deve ser? Porque em rodovias o ideal é não colocar lombadas. O ideal é não colocar lombadas, tá certo? Mas, caso seja necessário, porque os acidentes são muito grandes, aí coloca-se lombada. Mas não deve ser colocada. Só em último caso. Então, aqui não. No inciso 7º, ele vai coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Como assim? Ele vai pegar os acidentes de trânsito que ocorreram e vai fazer um dado estatístico.
ocorreram entre o mês de agosto e dezembro 200 acidentes de trânsito. Beleza. Ocorreram 200 acidentes de trânsito. E quais foram suas causas? Ó, vamos apontar as causas aqui. Mau conservamento das rodovias. Alta velocidade. Então, aqui é diferente. Aqui ele trabalha estatisticamente. Aqui não. Ele observa a prática. Na prática, onde está acontecendo os acidentes de trânsito. Beleza? Então, não confundir esse com esse daqui. Tá certo? Outro ponto importante para você fixar. Preste atenção. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Eu vou mostrar dois dispositivos aqui, duas competências aqui, que são muito semelhantes. Vamos lá. Artigo 21. Olha o que o artigo 21 diz. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal. De quem ele está falando? DENIT. Olha aqui, ó. Coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. É semelhante? É. Cuidado para não errar. Esses órgãos também coletam dados e elaboram estudos sobre acidentes de trânsito. Qual é a diferença? É que a Polícia Rodoviária, além de coletar dados e elaborar estudos, ela elabora o quê? Dados estatísticos sobre acidentes de trânsito. Órgãos executivos rodoviários, coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito. Bora lá voltar para a Polícia Rodoviária Federal. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Perceberam aí? Semelhantes, mas não são iguais. Os dois coletam dados, só que esse vai muito mais além, a Polícia Rodoviária Federal. Emanuel, você disse que tem outro órgão. Sim. Municípios. Bora lá para os municípios. Preste atenção nos municípios agora. Artigo 24. Trata sobre municípios. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidente de trânsito e suas causas. Vejam aí, também é muito parecida. Mano, é muito parecida com a Polícia Rodoviária Federal. É parecida, é semelhante, mas não é igual. Por quê? Preste atenção. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidente de trânsito e suas causas. Bora para a Polícia Rodoviária Federal agora. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidente de trânsito e suas causas, ponto. Igual ao artigo 24. Igual, até aqui igual ao artigo 24. Mas vejam, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. Então, que órgão rodoviário federal é esse? É o DENIT. Então, vejam, três competências bastante semelhantes, mas diferentes. Não são iguais. São semelhantes. Entenderam aí? Então, cuidado, meus amigos, nessas pegadinhas, não é? Que podem vir na tua prova e você não cair nelas. Bora lá. Inciso 5º. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos. Já falamos sobre remoção de veículos. Escolta também já falamos. E transporte de carga indivisível. Não falamos disso aqui. O que é uma carga indivisível? Carga indivisível é aquela que não pode ser o quê? Dividida. Então, preste atenção aqui, ó. Um exemplo de carga indivisível. Olha aqui. Isso aqui é uma carga indivisível. Veja que é uma peça única, né? Não pode ser dividida. O mesmo exemplo que eu dou é daquelas hélices, né? Para
aquelas energias eólicas, né? Então aquelas hélices também é uma carga indivisível. Então vejam, como essa carga indivisível é muito grande, não é? Ela poderá atrapalhar o trânsito, poderá atrapalhar o tráfego de veículos, então é necessário o quê? Serviços de escolta. Beleza? Muito bem. Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário, que órgão rodoviário é esse? DENIT. Se liga, ó. PRF, DENIT. DENIT, PRF. A adoção de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas. Direito de vizinhança. O que significa isso? Então, observem. O que é o direito de vizinhança? Preste atenção. O direito de vizinhança é onde estamos delimitando as famosas faixas de domínio. Mas para a gente estudar a primeira faixa de domínio, deixa eu dar uma dica para vocês. Ó, preste atenção aqui. Isso aqui é uma rodovia, tá? Então, o direito de vizinhança impede que sejam feitas construções aqui, ó, nos famosos acostamentos. Então, esse direito de vizinhança, né, que o Código de Trânsito nos fala, né, no seu inciso aqui, ó, inciso 6º, relativos ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas, é justamente isso aqui. A proibição, ninguém pode construir nada aqui nos famosos acostamentos. E esses acostamentos, né, a gente chama de faixas de domínio. Então vamos fazer a leitura aqui, ó. A faixa de domínio é um conjunto de áreas declarada de utilidade pública destinada à construção e operação da rodovia, dispositivo de acessos, postos de serviços complementares, pistas de rolamento, acostamento, canteiro central e faixas lindeiras, destinada a acomodar os taludes de corte, aterro e elementos de drenagem, como também área de escape. Então, pelo conceito, não se pode construir nada aqui, ó, sem autorização do órgão rodoviário federal. Que órgão rodoviário federal é esse? O DENIT. Nas rodovias estaduais, o órgão responsável seria o DR. Mas, Emanuel, eu vejo construções aí nas margens das rodovias. Bora lá. Exemplo, vou dar um exemplo aí. Cá para quem vai para Gravatá, o Rei das Coxinhas, está construído ali. Mas vejam que as faixas de domínio, elas têm um limite pode variar entre 130 a 40 metros. Nessas áreas, obrigatoriamente, só se pode construir com a autorização do DENIT. Ainda se pode construir, porém, numa faixa delimitada, que vamos chamar, torna-se obrigatória uma reserva de mais de 15 metros para cada lado de faixa de domínio, na qual não se pode construir nada. Então, bora lá. Ó. Eu vou pegar aqui, ó, do meio da pista e conto 15 metros, 15 metros. Daqui para cá, os 15 metros, não se pode construir absolutamente nada. Depois dos 15 metros, até entre 130 a 40 metros, só se pode construir com autorização ou do DENIT, Rodovia Federal, ou do DR, Rodovias Estaduais. Entenderam aí? Recapitulando.
O que são faixas de domínio? São faixas em que não se pode construir nada sem autorização do órgão rodoviário responsável. Ou seja, são áreas delimitadas por esses órgãos. Essas faixas de domínio se dividem em duas. Uma que vai de 130 a 40 metros, que se pode construir desde que tenha autorização do órgão, e uma que é de 15 metros de cada lado. E nessa não se pode construir absolutamente nada. Ah, Emanuel, onde eu moro, passa uma rodovia e a construção é menos de 10 metros. Ó, teoria é uma coisa, prática é outra. Estamos estudando o quê? A teoria, tá? Entenderam aí o que são faixas de domínio, o que é o direito de vizinhança, beleza. Já vimos o inciso 7, fizemos esse comparativo, né? Agora vamos para o inciso 8. Implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Competências também muito semelhantes, e implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Bora lá para o artigo 21. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Olha aí, semelhantes. E também lá no artigo 24. Bora para o artigo 24, também muito semelhante. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Se ligaram que tem uma pegadinha aí. Se não se ligou, se liga no detalhe. Preste atenção. O que eu estou me referindo aqui, pessoal, é o artigo 24. Preste atenção. O que o artigo 24 diz? Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Se liga aqui, o que eu quero, implantar. Vamos para cá agora, para o artigo 21. Veja que no artigo 21 ele fala implementar. Artigo 21, implementar. Vamos lá para a Polícia Rodoviária Federal. Implementar. Se ligaram aí, pessoal. Vejam que a Polícia Rodoviária Federal, que é o artigo 20, e os órgãos executivos rodoviários, que é o artigo 21, eles implementam as medidas da Política Nacional e Segurança e Educação no Trânsito. O artigo 24, que são os órgãos executivos, eles implantam. Qual é a diferença? Imagine o seguinte: implantar e implementar. Implantar é criar. Implementar é melhorar o que já foi criado. Como assim? Bora lá. Vamos imaginar que o município crie uma campanha sobre os palhacinhos nas ruas. Criar a campanha do palhacinho nas ruas. Implantaram essa campanha dos palhacinhos nas ruas. A Polícia Rodoviária Federal e os órgãos executivos, eles vão implementar o que já está pronto. Então, eles vão pegar essa campanha dos palhacinhos que está na rua e vão fazer um melhoramento. Não é? Vão ou não vão melhorar, só vão trazer a campanha, porque eles não implantam, eles apenas implementam aquilo que já existe.
Então, de novo, o órgão municipal de trânsito, Executivo Municipal de Trânsito, cria, implanta, e os outros, Polícia Rodoviária Federal e o DENIT, implementa, ou seja, ou melhora, ou traz aquilo que já está o quê? Feito, aquilo que já está produzido. Beleza? Só se liga. Órgão Executivo Municipal implanta. Polícia Rodoviária Federal, órgãos executivos rodoviários implementam. Muito bem. São essas coisinhas, pessoal, esses detalhes que vão ferrar você na prova. Mas aqui, comigo aqui, ninguém vai dançar por conta dessas pegadinhas de prova, não. Tá certo? Bora lá. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 10. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. Meus amigos, esse inciso 10, anota aí, está em todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. O que é isso? Ora, é um registro geral de informações, né? É um fluxo geral de informações sobre infrações, não é? Sobre transferência de veículos, sobre prontuários. Antigamente isso não era assim, não é? Foi um achado, né? Um dispositivo que veio da celeridade, né? Que veio dar mais produtividade, que veio dar mais eficiência aos órgãos de trânsito. Por quê, Manuel? Antigamente era assim. Meu registro de veículo, minha placa era daqui de Pernambuco. Aí eu ia para o Ceará. Chegava lá no Ceará, avançava sinal vermelho, não é? Estacionava em cima de passeios, transitava sobre marcas de canalização, pintava a miséria lá em Fortaleza. E os agentes, tudo, caneta. Só que tem o seguinte, quando esse auto chegava lá no órgão, quando colocava a minha placa, tinha lá placa inexistente. Por que placa inexistente? Porque minha placa era daqui de Pernambuco. Então, quem era de Pernambuco não poderia ser multado lá no Ceará, porque não existia o registro, o fluxo de informações. Aí veio, não é? O Registro Nacional de Infrações, de Informações, não é? Que agora eu posso cometer multas, cometer infrações lá no Pará, lá em Marabá, no Pará. Não importa. A multa vai chegar aqui em Pernambuco. Tranquilo? Por quê? Porque ele vai lá, quando jogar minha placa, vai estar lá dizendo que esse veículo é de Pernambuco, a placa é de Pernambuco, aí ele manda o auto de infração aqui para o Detran e o Detran vai lá e envia a multa para sua casa. Tranquilo? Agora, Emanuel, mas vejam, tem essas multas aí que eu cometo em outros lugares aí, principalmente nas rodovias, que demoram muito. Realmente, acontece. Vejam, quando você comete uma infração na rodovia federal, quem é responsável para enviar essa infração é o DENIT. Infelizmente, demora muito. Quando é feito em rodovias estaduais ou vias urbanas, quem é responsável por emitir essa notificação
é o Detran, né? E é muito mais rápido os Detrans. Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66. Esse dispositivo, inciso 11 aqui, ó, também está em todos os órgãos do sistema, né? Polícia Rodoviária Federal 20, 21, 24 e 22. São competência desses órgãos observarem isso aqui, ó. Emanuel, o que é isso aqui? É o nível de poluentes e ruídos, né? Então os órgãos devem fiscalizar os famosos carros Maria Fumaça. Os famosos carros Maria Fumaça. E presta atenção aí. Você motoqueiro, que existe uma diferença entre motoqueiro e motociclista. Presta atenção. O motociclista, o cano de escape é tranquilo, zoada tranquila, de acordo com a cilindrada da motocicleta. Motoqueiro, olha o que o motoqueiro faz. Motoqueiro é sinônimo de maloqueiro. Olha o que o motoqueiro faz. Ele pega o cano de escape, pega uma chave de fenda e fura o cano de escape. Pra quê, ó? Pra quando acelerar, dar aqueles pipou. Pei, 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 pei. Meu amigo, você que é agente de trânsito lá do Cabo de Santo Agostinho, você vai ser agente de trânsito lá do Cabo de Santo Agostinho. Esse motoqueiro, esse maloqueiro passar por você, acelerar e fazer pei, pei, você na caneta. Pei, caneta, pei, caneta, pei. Porque é infração de trânsito. É caneta, porque, ó, está fazendo o que o artigo 66 não determina, tá certo? Então, ele está fazendo o que é proibido, porque nós temos que ter o famoso catalisador. Isso aqui é o famoso catalisador, que é equipamento obrigatório. Então, se teu cano de escape está fazendo isso, teu equipamento obrigatório está o quê? Ineficiente, inoperante. Isso é caneta. Pode canetar. Artigo 21. Então, terminamos aqui, ó, com isso. Terminamos o artigo 20, que é com Polícia Rodoviária Federal. E agora nós vamos iniciar o capítulo que fala sobre os órgãos executivos rodoviários. Mas eu vou fazer o seguinte. Antes da gente começar, eu vou dar uma paradinha para tomar uma aguinha, que eu estou com sede, tá certo? E já já nós voltamos. Valeu?